Olá pessoal, nós vamos começar aqui a nossa aula sobre movimentos sociais no Brasil, parte 2. Então, dentro de instantes, nós iniciamos. Pessoal, então é o seguinte, essa aula sobre movimentos sociais, nós vamos falar hoje aqui sobre o movimento operário no Brasil. Vamos entender aí o processo de formação do operariado brasileiro, como é que se deu. Então, primeira coisa, pessoal, é que a gente vai falar sobre os antecedentes aí para que ele surgisse, tá? O movimento operário, pessoal, ele vai surgir devido a várias transformações que vão acontecer na sociedade brasileira na virada do século XIX para o início do XX, né? Então, o Brasil tinha se tornado uma república, o Brasil aboliu a escravidão, chegaram os imigrantes, várias coisas estavam acontecendo, né? Então, pessoal, primeira coisa aí que a gente vai falar, o crescimento dos centros urbanos, né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, as duas principais cidades do país, vão crescendo nessa época. Rio de Janeiro ainda era maior que São Paulo, tá? Rio de Janeiro só vai ser ultrapassado por São Paulo aí ao longo da década de 30, tá? Início dos anos 40, enfim, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, então nessa época ainda era mais importante do que São Paulo na questão econômica, tá? Além disso, pessoal, nós temos aí surgindo nessa época a indústria têxtil, tá? E várias outras indústrias também. Então a indústria da bebida, a indústria do calçado, né? Tinha as pessoas que trabalhavam lá nas ferrovias, tudo isso para tentar escoar a produção. Mas a indústria têxtil aí, ela tem um papel importante, mas o Brasil ainda não tem uma industrialização de base, isso tem que ficar claro, né? Nessa época aí, a indústria brasileira ainda estava nascendo, tá? Então, essas indústrias aí que o Brasil tinha. Além disso, pessoal, essa indústria ela estava surgindo devido aos lucros provenientes do café. Então, o café brasileiro aí que gerou muitas divisas, né, muito dinheiro aí ao longo de décadas, agora estava começando a ser investido, né, em outras atividades. Por quê? Porque, pessoal, agora também esses lucros provenientes, assim, eles não são tão abundantes. Então, o que vai acontecer é que os fazendeiros também estão preocupados, porque aí nas primeiras décadas do século XX já começa a se perceber que o café não vende mais tanto, né, em alguns períodos, como vendia lá no século XIX, tá? Então, por isso que, por exemplo, foram assinados ali alguns acordos, né? Por exemplo, o Convênio de Taubaté, assinado em 1906, né, que vai ser um fruto dessa época aí, né, porque os fazendeiros estavam preocupados, né? Então vão cobrar ali no governo federal alguma forma de salvar o café, né, de ajudar aí os cafeeiros. Então eles começam a investir em outras coisas também, né, e a indústria vai ser uma dessas coisas. Além disso, pessoal, a imigração italiana e espanhola, que vai começando a ter cada vez mais efeito no Brasil, porque aí eles começam trabalhando no campo, mas cada vez mais vão começando a trabalhar nas cidades também, muitos como empregados, alguns vieram e acabaram prosperando e se tornaram também empresários, né? Então haverão nobres, inclusive, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na questão do cotonifício Crespi, né? Ele foi fundado por um nobre, né? Um conde, e aí vai ser um cotonifício aí fundado na primeira década do século XX que vai prosperar, né? Então, cotonifício aí italiano no Brasil. Então, pessoal, esse cotonifício Crespi aí é um símbolo, né, do que é aí dessa modernização aí do Brasil na virada do século XIX para o início do XX, né? Então vai ter ali trabalhadores, né, sendo então, e também, né, vai ter um papel importante aí na greve geral de 1917, porque é ali que começa, né? E aí vai se espalhando pela cidade. Pessoal, a primeira grande corrente aí de manifestações que nós vamos ter do movimento operário no Brasil será o sindicalismo revolucionário, tá? Então, o sindicalismo revolucionário, pessoal, ele pregava a ideia de que o sindicato seria a base para a construção de uma sociedade futura. Então, nós teremos, pessoal, aí a presença de anarquistas e comunistas, né? Então, as correntes aí que vinham da Europa foram trazidas pelos imigrantes e aí começaram a florescer no Brasil. Mas dentro do sindicalismo revolucionário, o que vai se ter ali é uma não preferência por essas correntes. Os anarquistas e comunistas estão nas organizações sindicalistas revolucionárias, mas o que prevalece nessas organizações é o ideal do sindicato como fator de ação, tá? Então, o que acontece
Nós temos aí a formação da Confederação Operária Brasileira, formalmente em 1906, mas ela começa a atuar a partir de 1908. Então ela é uma confederação que tem esse traço sindicalista revolucionário. Tá? Então vai atuar a partir do jornal A Voz do Trabalhador, e aí a ideia era que o sindicato servisse aí como base para a movimentação dos trabalhadores, né? Então ela vai chegar a ter 50 sindicatos filiados. Então são sindicatos aí das cidades principais do Brasil, né, filiados ao organismo aí, a Confederação Operária Brasileira. Então nós teremos aí organizações de estivadores, né? Estivadores eram aqueles trabalhadores que ficavam ali trabalhando nas ferrovias, né, carregando caixas. Nós temos aí federações que envolvem sapateiros, também fabricantes de vidros, né, operários da fabricação de vidro, de cerâmica, né, trabalhadores ali do ramo das bebidas, dos têxteis, enfim, vai ter uma infinidade aí de trabalhadores que vão participar deste grande movimento, tá? Então vai ser um movimento aí que vai ter bastante vulto na sociedade brasileira, né? Vai reunir diversas organizações e vai atuar até 1915, né? Depois disso não se tem mais registro da Confederação Operária Brasileira atuando. Só a Revolução Russa de 1917 vai exercer grande influência sobre os trabalhadores no Brasil, tá? Então, desde a Revolução de Fevereiro, quando ela começa a ser noticiada, até a Revolução de Outubro, muita influência vai exercer aí esse grande movimento para o surgimento aí de mais manifestações do Brasil e mais greves, tá? Então, os trabalhadores, os sindicatos ali, eles vão se inspirar nesta revolução aí que vai marcar o século XX, tá? Então, o anarquismo, pessoal, ele vai pressupor a supressão do Estado e a eliminação de qualquer forma de opressão na sociedade, tá? Então vai ser uma grande corrente aí presente nos movimentos de operários nos primeiros anos da República do Brasil, né? Então, quem vão ser os divulgadores aqui? O José Oiticica, Edgar Lenho-Heró e o Everaldo Dias principalmente, tá? Então haverão outros. Aqui está uma capa de um livro, né, do José Oiticica, que vai ser escrito depois, né? Esse livro aqui é de 1957, essa edição aí, que é a Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos, né? Mas mostra aí que a vinculação desses homens aí era o anarquismo, tá? De greve geral de 1917 vai ser um marco aí na história do movimento operário, né? Então nós teremos lá isso iniciando no Cotonifício Cresp aqui em São Paulo. Isso vai se espalhar por outras fábricas e aí vai juntar 70 mil trabalhadores aí. Então esses trabalhadores eles vão brigar pela questão aí de um aumento salarial e vão conseguir, tá? Depois de alguns dias de luta ali, eles vão conseguir 20% de aumento no seu salário. Então marcava ali, porque 70 mil trabalhadores naquela época tinha muito mais peso do que hoje, né? Até porque a cidade ainda estava crescendo. Então, pessoal, dessa forma, foi um marco aí no movimento operário no Brasil. No dia 1º de maio de 1919, vai acontecer, pessoal, o grande dia ali da manifestação do Dia Internacional dos Trabalhadores, né, na cidade que é a capital do país na época. Pessoal, isso aqui foi um marco também porque havia 60 mil pessoas numa manifestação numa época em que o Rio de Janeiro tinha 600 mil habitantes. Então isso significa, pessoal, que 10% da população da capital do Brasil estava na manifestação, tá? Então proporcionalmente foi uma manifestação gigantesca, tá? Então isso mostra aí como que essas organizações conseguiam mobilizar as pessoas, né? Como que o operariado era bastante ativo nesta época aí, né, dos primórdios da República Brasileira. Uma outra corrente vai ser a dos comunistas, né, que vai se cindir em relação ao anarquismo, né? Ou seja, vai sair de uma divisão aí do anarquismo. Aqui no Brasil, os comunistas, eles eram inicialmente ex-anarquistas, né? Então eles têm uma cisão aí. Eles resolvem fundar o Partido Comunista do Brasil. Então, o PCB, né, que é esse partido, ele vai ser fundado, pessoal, em 1922, né, por estes homens. O principal deles é o que está ali, olhando da esquerda para a direita dos que estão em pé, o terceiro, tá? O terceiro ali, da esquerda para a direita dos que estão em pé, é o Astrogildo Pereira, tá? Então o Astrogildo Pereira vai ser o principal nome aí nesses primeiros anos. E aí vai ter depois o Otávio Brandão, que nessa foto aí não está, mas depois vai chegar e vai compor o partido também, vai ser uma das lideranças do PCB, tá? Nos seus primeiros anos.
Então, o que acontece? Eles são diferentes dos anarquistas. Que os anarquistas, eles acreditavam na ideia de destruição do Estado, de eliminação de qualquer organização estatal, enquanto os comunistas, eles vão acreditar na ideia de ocupar o Estado e utilizá-lo ali para as demandas operárias. Então eles vão buscar alianças, eles vão tentar se eleger para cargos de vereadores, de deputados, né? Então eles vão buscar essa atuação política, essa aliança para tentar chegar ao poder. Nessa busca aí de tentativa de eleições, né, eles conseguem. Na virada de 1928 para 29, o Otávio Brandão vai ser eleito vereador junto com Minervino de Oliveira para a intendência municipal aí do Rio de Janeiro. Em 1930, o Minervino de Oliveira ia tentar se candidatar à presidência da República, mas não vai conseguir a votação expressiva naquela eleição. Mas isso fazia parte aí da tentativa dos comunistas de chegar aí ao Estado. Enfim, pessoal, nós teremos as federações operárias. Elas vão atuar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, principalmente. Elas vão atuar mais massivamente até os anos 30, porque aí nos anos 30 vai começar uma competição muito forte pelos trabalhadores, porque o Vargas também vai tentar criar aí uma aproximação com os trabalhadores. Então o Vargas ele vai tentando criar uma vinculação dos sindicatos ao Estado e vai conseguir. Então isso vai fazer com que as organizações independentes dos operários, as federações contavam nisso, fossem ali derrotadas, né? Cada vez mais perdesse ali seus membros e também iam sofrer repressão, né? Porque o Vargas ele vai, nessa disputa aí pela questão do controle dos operários, ele vai acabar levando a melhor porque ele tem um aparato estatal aí a seu favor, né? Então, principalmente na parte de 37, quando ele dá o golpe do Estado Novo, aí vai ficar muito difícil para as organizações independentes dos operários atuarem. Então, dessa forma, pessoal, né, essa organização do movimento operário inicial, ela se deu aí nesse período até 37 principalmente, né? Porque aí nós teremos os anos do Estado Novo, a repressão ia ser forte, né? Porque o Estado, aí controlado pelo Vargas, vai acabar centralizando este domínio aí sobre organizações dos operários. Federações operárias ali que tentaram manter ali o legado da Confederação Operária Brasileira, né, vão conseguir fazer diversas greves, vão conseguir unir os sindicatos, né, mas como eu já falei, vão sofrer essa repressão aí do Vargas a partir de 37. Com isso, nós vamos encerrando por aqui. Então na próxima aula a gente volta com outro assunto. É isso, obrigado.